Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Hacker Talks. Para quem não me conhece, meu nome é André Martinez, eu sou fundador e CEO da HackerSec. E para quem não conhece o Hacker Talks, diferente do HackerCast, o Hacker Talks ele tem mais um intuito educacional, né, de explicar alguns assuntos. E hoje aqui comigo, o André e o Joás, se apresentem, sejam bem-vindos aí. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Hacker Talks. Eu sou André Silva, diretor de operações da HackerSec, e hoje nós vamos trazer conteúdos interessantíssimos para vocês sobre a área de cibersegurança ofensiva. E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Joás, especialista em Red Team. E bom, a gente vai trazer alguns insights e espero que vocês tirem proveito das nossas dicas e do nosso bate-papo aqui. Bom, é isso aí, né? Hoje o assunto que nós estamos trazendo aqui para vocês é sobre pentest. Mas não é aquele velho e tradicional pentest. Nós vamos inovar um pouco, vamos trazer uma visão diferente aqui, né? Então, todo mundo acostumado a falar em pentest pontual. Ah, qual é o modelo de teste que eu tenho que fazer? Ah, é um black box, um gray box, um white box. Esse negócio clichê não é o objetivo do Talks hoje. É a gente aprofundar um pouco mais e passar mais uma visão de futuro para vocês. Então eu já quero abrir o assunto aqui, que eu acho que é o mais hypado nessa área de pentest, é o pentest auxiliado por inteligência artificial, né? Vamos começar discutindo sobre isso. O que eu vejo recentemente é os pentesters utilizando inteligência artificial para poder potencializar a parte ali do recon, né, da coleta de informações, da busca até mesmo mais automatizada por vulnerabilidades conhecidas com CVE públicas. Então eu vi que o pentest automatizado com o IA, ele deu uma potência nisso. Antes, nós tínhamos só o pentest automatizado, que rodava várias ferramentas na sequência uma da outra. Pronto, esse é o pentest automatizado. Agora, com a IA, não. Você consegue fazer tudo isso mais rápido e ainda alguns primeiros passos de exploração, né? O que vocês acham sobre isso? Bom, hoje nós temos diversos modelos de inteligência artificial que podem auxiliar e vão auxiliar no dia a dia os profissionais. Porém, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Existem diversos tipos de tecnologias, diversos tipos de ambiente, e como o Andrew mesmo falou, a inteligência artificial hoje, ela auxilia principalmente nos projetos, nos processos iniciais dos testes. Então, você não pode ter aquela percepção de que você adicionando um modelo de inteligência artificial ali no seu teste, ou porque a empresa que você supostamente está contratando e falou que o teste é 100% realizado por inteligência artificial, que você vai ter um aprofundamento nos testes e que a inteligência artificial vai explorar vulnerabilidades mais complexas. Então, assim, nenhum cenário ali, por exemplo, headers de segurança que não foram implementados corretamente, ou alguns serviços públicos expostos, isso aí com certeza a IA vai te trazer ali dentro de um teste. Agora, quando a gente fala de vulnerabilidades mais complexas, esse ainda não é um cenário para agora. Já está emendando com o Joás aqui, eu já quero trazer uma provocação, Joás, você que está mais à frente dessa área de Red Team, o que eu tenho notado bastante, né, até em testes internos aqui em laboratórios da HackerSec, nós temos a nossa IA aqui em fase de aprendizado ainda, que eu tenho notado bastante aquela discussão tipo, qual IA eu devo utilizar para rodar pentest? Ah, tem que utilizar o Cloud, o Cursor, o Gemini, seja lá qual for. E eu tenho notado que o ponto, às vezes, nem é esse, porque a gente brincou agora há pouco, inclusive. Pô, parece que uma semana o Cloud está melhor que o cursor e na outra semana seguinte o cursor ficou melhor que o Cloud, né? Exato. Então, assim, em qual ponto você acha que está esse pé aí da escolha, né, de como manusear isso? Perfeito. Quando a gente fala de arquitetura de inteligência artificial, ainda mais agentes de pentest, o mercado ele não tem um modelo de IA pronto. Então vocês não têm um modelo de inteligência artificial.
Você usa o Claude, o ChatGPT, entre outros modelos de IA, para ajudar a ser um LLM ali que vai auxiliar nos testes, a direcionar, a criar direções ali para os testes fluírem. Contudo, né, entrando nesse ponto também de contextos, de tokens, a gente tem esse grande problema que é hoje você roda ali o modelo do Cloud e ele acaba consumindo 10k de tokens em um prompt que você tem ali pronto. Amanhã ele pode usar ali o dobro desses tokens. Então a gente não tem algo, uma solução desse problema que é relacionado a token que acaba facilitando com que agentes autônomos, e não só de pentest, mas de uma forma geral de cibersegurança, consiga ter uma consistência dependendo de modelos que não foram feitos justamente para isso. O que você tem é trabalhar com textos, o que você tem é um fine tuning, um RAG ali para você dar mais contextos para a IA, treinar o modelo de IA para que ela aprenda com os ataques, ela aprenda como que funciona as explorações, mas pode ser que em um teste você consiga encontrar mais vulnerabilidades, porque a IA pode estar consumindo menos token, e por consumir menos token ela consegue se aprofundar muito mais em testes, e em alguns momentos que você roda um teste, você vai notar que os resultados eles nem, não vão ser iguais. Na mesma URL, nos mesmos parâmetros, por quê? O consumo de token foi maior e ele acabou deixando alguns testes de lado. Alucina, né? E a alucinação também, que é o principal ponto é, hoje das inteligências artificiais. É como que você diminui o nível de alucinação. E ainda falando de uma IA de pentest, se nós mesmos, que somos ali profissionais humanos, que na hora de estar ali testando uma aplicação, a gente tem dúvida se aquilo é ou não uma vulnerabilidade, porque a gente não conhece do negócio, às vezes a gente não conhece muito bem da arquitetura daquela aplicação, então não sabe se é um comportamento se é uma vulnerabilidade, uma má configuração, imagine a IA. Né? A IA ela tem que ter contexto. Ela não é um ser que foi treinado, um ser artificial treinado justamente para fazer pentest. Hoje o pentest em IA ele está nesse lugar ainda de o ser humano está intervindo para que a IA consiga ter direções e não gere falsos positivos. E se nesse momento o ser humano ainda tem tem intervenção humana, então não é algo 100% autônomo e também não é algo executado 100% por IA, porque tem seres humanos ali trabalhando para melhorar o modelo, treinar esses modelos que não foram feitos para pentest, eles são modelos de IA que a gente usa de forma diária. Tem uns que é melhor para codificação, outros são melhores para escritas, outros para geração de imagem, mas não foram feitos justamente para pentest. Uma coisa que eu venho vendo aqui, logo quando a gente iniciou os testes aqui nos nossos laboratórios internos com inteligência artificial, logo que a gente colocou ela para rodar, o nosso Red Team ficou assustado. Falou, pô, agora ferrou, agora eu perdi meu emprego, né? Mas o resultado, na verdade, foi que a gente triplicou o trabalho das pessoas. Então, tem muita gente achando que a IA vai tirar meu emprego. Pelo menos na área de cyber, eu não vi isso ainda, pelo menos o que eu tenho contato, e nem aqui na empresa, né? Pelo contrário, tanto o nosso Red Team como a parte de desenvolvimento da HackerSec triplicou, quadriplicou o trabalho. Né? Então, assim, eu acho que a IA ela potencializou. Da mesma forma que o cybercrime utiliza a IA para potencializar ataque, a cibersegurança está utilizando a IA para potencializar. Mas é claro, não adianta você, eu sou dev, eu sou programador, ou sei lá, eu sou escritor de livro, não sou nem da área de cyber, mas eu vou mandar um prompt lá para realizar um pentest. Esquece, não vai trazer resultado. Para você rodar isso, você tem que ter conhecimento de arquitetura, tem que ter conhecimento de pentest, né, de cibersegurança ofensiva de fato, até de defensiva. Então, o que vai acontecer é muita gente achando, pô, eu vou economizar, não vou pagar ninguém para fazer meu pentest porque tem a IA aqui. Então, eu vou rodar. Pô, mas você nem sabe como que faz uma exploração manual. Você acha mesmo que você vai conseguir rodar de forma eficiente uma inteligência artificial? Não vai.
E aí eu vou trazer outra provocação ainda em cima dessa daí. O que tinha antes do pentest com o IA? Tinha o pentest automatizado e um pouco antes a análise de vulnerabilidades. A análise de vulnerabilidades é só um scan, que eu e o André ficava batendo nisso há muitos anos, hoje nem precisa bater mais, porque já está morto já, né? Hoje a análise de vulnerabilidade ela tem que, no mínimo, avançar para pentest automatizado. No mínimo. Que a análise de vulnerabilidade é scan com reconhecimento. Né? E hoje, com superfície de ataque aprimorada, plataformas que fazem reconhecimento de superfície de ataque, nem é mais necessário, eu acho, que o scan. Né? Então, assim, hoje a gente tem a evolução. E talvez a tendência é que a análise de vulnerabilidade ela deixe de existir e passe a ser, já estar somada com o pentest de IA. Então, o que eu vejo daqui para frente é a gente ter dois cenários: o pentest com IA 100% e o pentest com IA mais humano, que é algo que já está acontecendo um pouco lá na gringa. Porém, aí é onde vocês têm que tomar cuidado. Vocês têm que saber analisar um relatório, uma POC, porque a IA, se o pessoal já manipulava relatório de scan falando que era pentest, imagina agora com IA. O pessoal vai rodar pentest de IA falando que tem validação humana quando não tem. E aí, como que você vai identificar isso? Você tem que saber ler relatório, ler vulnerabilidade e ler prova de conceito. Porque hoje a IA maqueia tudo. Consegue maquiar, inclusive, um reporte. Aí, na hora que você vai corrigir, depois que já pagou, já fez tudo, você vai corrigir lá, aquela vulnerabilidade não existe. Por quê? Porque foi um pentest de IA somente, que alucinou lá no meio, que nem a gente comentou aqui, entregou um monte de falso positivo. E aí, cadê a validação humana? Não teve. Então é assim, é bem simples, tá? Da mesma forma que prometiam para vocês um pentest que custaria 30 mil por 10 mil, era um scan, e de fato era entregue um scan, hoje o mercado ele muda. Hoje o pentest de IA, ele é a metade do preço de um pentest de IA mais humano. Então se você recebeu vários orçamentos, uma faixa de preço, prometendo pentest que tem IA mais humano, sei lá, na faixa de 40, aí você recebe um que promete a mesma coisa, mas está na faixa de 20 ou 15, pode ter certeza que não tem humano ali no meio. Porque assim, a IA alucina, a IA às vezes perde contexto, às vezes ela lê um escopo e entende outra coisa, ou só segue muito a risco o escopo e não testa outra coisa. Então tem muitos caminhos que o humano tem que colocar a mão. E tem um detalhe também que são as novas tecnologias que vão surgindo. Então, tem novas tecnologias que estão sendo criadas. A IA, ela trabalha a partir de contextos. Então, você imagine novas soluções, novos padrões por exemplo, de autenticação. A gente está olhando um mercado que fala muito de passkey, algo que ainda está sendo implementado por inúmeras empresas, mas é algo nebuloso. Você ainda não tem isso de uma forma concreta, porque justamente existem várias formas de implementar. Além de outros métodos de validação de identidade que vão surgindo. Então, como que a IA testa esse tipo de tecnologia que vai sendo inovada e que pode ter riscos que ainda precisa de uma análise humana, porque são riscos que são mais associados, às vezes, a um problema de arquitetura, a uma má implementação, a um processo, do que um risco tecnológico, onde a IA consegue olhar ali, analisar um código-fonte e definir se aquilo está seguindo um parâmetro correto, está seguindo as boas práticas em desenvolvimento seguro. E o ponto principal quando a gente fala de testes autônomos é se o agente ele fica offline, né? A gente tem casos de que o ChatGPT ele fica offline, o Cloud ele também fica offline. Como que essas ferramentas operam, né? Antes, scanners de vulnerabilidade, por exemplo, você tinha ali os motores, né? Você tinha o motor que é desenvolvido pela empresa ali responsável pelo scan, porém acontecia do motor, às vezes ele parar de funcionar, algum update ou algo nesse sentido. Agora imagine a IA, né? A gente ainda não tem um modelo, é, não tem um modelo pronto desenvolvido somente para isso. Então, a gente acaba dependendo de tecnologia de terceiros, que também tem os seus filtros, tem suas éticas, então ele não vai fazer tudo. Você tem que ficar bypassando, criando jailbreaks para tentar mandar um prompt ali, mas vai sendo corrigido. Então, a gente ainda tem um ponto no mercado que não dá para só fazer pentests 100% automatizado, principalmente com IA. Hoje a gente tem IA, não é mais scanner, não é mais um motor. Mas tudo bem,
A gente ainda tem um problema que, como que vamos validar isso? Igual o André falou, como que a gente valida? Os relatórios eles geram muito falsos positivos e, principalmente, a gente tem um grande problema o nível de alucinação. Então, às vezes tem uma vulnerabilidade ali que é entregue, mas não tem, não existe a vulnerabilidade. Ou então, a interpretação que a IA acabou tendo ali no momento foi uma interpretação errônea, por falta de informações e contextos. Então, a gente não adianta só entregar uma URL, passar os logins, ou até mesmo fazer uma integração ali com o MCP para tentar aumentar um contexto, se no final do dia existem coisas que estão mais dentro de arquitetura, mais focadas ali em implementação da solução, do que algo que a Yala consiga testar através de parâmetros, através de playbooks prontos que você vai desenvolvendo ali. Então ainda a gente está muito longe de ter algo 100% autônomo, 100% adaptado. E quando a gente fala autônomo, é aquilo que vai se adaptando vai se adaptando. Não deu certo, ela identifica que não deu certo e vai se adaptando. Não algo que a gente tenha que ficar dando contexto a todo momento para ele ir aprendendo e tentando testar ali com base no playbook. Não, ele vai se adaptando e vai. A gente ainda não está nesse nível de uma IA 100% autônoma, né? Quem sabe daqui a algumas semanas, alguns meses, né? Então a gente nunca É, sabe. Tá surgindo novas soluções aí, é, né? Tava até conversando aqui sobre uma que, que surgiu essa semana. Então a IA hoje Capaz de a gente mencionar tá, essa. É a CloudBot? é CloudBot, A gente menciona ela exatamente. agora, semana que vem tá todo mundo falando que é uma Exatamente. porcaria. Não é? Então nem adianta aprofundar tanto nessas soluções emergentes. Não Exato. é? Sem esse, cases ainda. É. esse, esse panorama que você trouxe do mercado, ele é importantíssimo e até para a gente trazer algumas dicas e insights para você que está elevando a maturidade de cibersegurança da sua empresa agora, precisa colocar à prova ali seus serviços, softwares ou até times de detecção. Sempre quando surge algo novo no mercado, principalmente na área de TI ou de cyber, existe uma tendência das empresas terem uma aceleração para divulgar ou vender aquele tipo de serviço, aquela coisa nova. Porém, muitas empresas não têm um preparo para isso, não têm um time de pesquisa para validar os recursos que vão ser implementados e depois vendidos para o cliente. E aí a gente trouxe aqui os tópicos principais, né? Que é o pentest 100% automatizado e o pentest de IA mais humano. E aí uma coisa também que trouxe um pouco mais desse hype do pentest automatizado com IA foi alguns modelos que resolveram alguns laboratórios até de certificação. Isso é um grande avanço. Porém, quando a gente fala de mundo real, nós estamos falando de vários tipos de serviços de hospedagem, a gente tem vários tipos de tecnologias, componentes que rodam por trás dessas tecnologias. Então, os modelos hoje, eles são treinados e quem dá contexto para eles é a expertise do profissional. E mesmo o profissional com expertise, ele está todo momento ali readaptando a forma de execução daquele modelo. Então, tomem muito cuidado quando uma empresa te oferecer um serviço de pen test, principalmente se ele for muito barato, automatizado, né, e te falar que vai entregar 100% de falsos positivos. E indo além um pouco, como também já foi citado aqui, te prometer um pentest de AI humano, porém num valor de um scan. Exato. Então, porque se a empresa ela está investindo nos profissionais, em tecnologia própria, em treinar os seus modelos, como que vai ficar tão barato assim? Porque qual o papel da IA num pentest? É potencializar a inteligência dos ataques, simular como um grupo APT ou modus operandi de alguns tipos de grupos de cybercriminosos vão atacar as empresas,
Mas o que vai definir ali o contexto do teste é o profissional e a avaliação manual do profissional. E tem muito teste que o profissional ele vai ter que olhar para a regra de negócio, se aquilo faz, se aquela vulnerabilidade faz sentido para aquela empresa ou não. Porque senão você vai comprar um tipo de prestação de serviço que vai trazer resultados irrelevantes para você e para o seu negócio. Um ponto que você trouxe, né, André? A gente acompanha e acompanhou essas empresas gringas que desenvolveram a sua IA para pentest, resolveram laboratórios conhecidos e famosos. E é uma coisa que eu comentei com vocês recentemente, falei, parece que elas fizeram isso, mas agora travaram no modelo de negócio. Parece que não conseguiram mais evoluir. E aí eu até fiz uma provocação, falei com o Joás recentemente, né, Joás? Falei, eu aposto que inclusive a nossa IA da HackerSec está mais avançada do que essas da gringa. Porque a gente está treinando ela no campo de batalha, né? E se a gente fizer um benchmark, eu tenho certeza que a eficiência da nossa vai superar essas da gringa. É claro que não existe, né, uma organização, algo do tipo, que compare tipos de benchmarks na área de cyber, né? Tem as pagas ali que se você pagar, pronto, você sai no topo. Quem paga mais, sai como melhor solução. Vocês sabem de quem eu estou falando. Não só uma como outras. Né? Então, assim, tem que ser uma organização sem fins lucrativos para fazer esse benchmark. Se for considerar quem paga, mano, é só ir lá pagar, eu pago lá tal evento, tal organização e pronto. HackerSec top 1. Né? Dá lá R$1 milhão, $2 milhões lá, pronto. É top 1 HackerSec no mundo todo. Né? Agora, a gente fazer benchmark, igual acontece no mundo da inteligência artificial, onde, vou fazer um benchmark do Grok versus ChatGPT versus Gemini. Isso a gente não tem. Então, por mais que eu arrisco a dizer que a IA da HackerSec está à frente do que todas as outras do mercado inteiro, mundial, porque nacional não existe. Nacional é um monte de empresa ali rodando scan, fingindo que tem IA e não sabe para onde ir. Né? Todas seguem o que a HackerSec faz no mercado. Tudo que a gente faz é copiado e é seguido. Né? Então, eu arrisco a dizer que a nossa está mais à frente. É claro que, quem sabe, em breve a gente lança um benchmark. Sim. Isso está sendo analisado. Mas por ser uma questão de negócio, a gente não lança, né? Até mesmo porque eu acho que está em fase de aprendizado. E aí é que eu acho que essas empresas travaram. Não vou citar nome, mas a gente percebeu, né? Tipo, foi muito alarmante. Pô, nossa, a IA da tal empresa ali resolveu o Portswigger, resolveu o Hack the Box. Beleza, lançaram. Cadê? Parou no tempo, parece, pô, e agora? Para onde eu vou? Né? E assim, eu vejo que isso é diferente da nossa. A nossa tá aí reportando, auxiliando os pentesters, entendeu? E a gente está no mercado, está no campo de batalha. Né? Então, eu acho que é algo ainda que está evoluindo e ainda só vai saber quem colocar aquilo lá na prática, de fato, no dia a dia. Exato. Eu vou trazer só mais um ponto sobre os modelos, né? Depois eu também quero que o Joás traga a visão complementar dele. Eu não vou citar nomes, porém, alguns modelos que nós analisamos, você vê que determinado modelo ele é muito bom para execução de tarefas em contextos mais simples. Tem alguns modelos que ele é capaz de gerir um prompt gigantesco e executar ações profundas, né? Porém, você vai analisando esses modelos semana a semana, muitas vezes acontece de um modelo que estava indo muito bem, ele não rodar, não executar as tarefas corretamente 1, 2 semanas depois, e aquele modelo que operacionalmente não era tão bom, ele ficar melhor. Então você vê que existe a oscilação ali da qualidade da inteligência, parece, né? E do aprendizado dos modelos. Sim. Eu queria até que o Joás trouxesse aí a visão dele sobre isso. Perfeito. Eu tive a oportunidade de fazer uns testes em algumas soluções de IA, até isso também para a gente fazer comparativos aqui dentro da HackerSec, trazer insights. E assim, é um problema geral, né, a questão dos modelos. E a gente tem uma questão no mercado, né, até trazendo um ponto que existem inúmeros tipos de IAs voltados à segurança ofensiva. Eu acho que o ponto que a gente trabalha assim de uma forma abrangente está falando de pentest. Mas às vezes você vai lá numa IA, você vai chegar lá numa empresa e falar, eu quero uma IA para pentest.
mas ela não tem uma IA para pentest. A IA dela tem um outro contexto ofensivo. Às vezes é um contexto ali mais ligado a desenvolvimento, mais ligada a um scanning com um nível de inteligência mais robusto, mas não é 100% ali no contexto que você gostaria. Então tem esse ponto também. Assim como você tinha ali a questão dos scanners. Ah, não, o nosso scanner ele faz um negócio mais legal, mais direcionado, ele é aprimorado nesse sentido. Você também vai ter nessa questão das inteligências artificiais. Então eu testei alguns modelos, alguns amigos mesmos, eles estão construindo empresas lá fora para criando os seus agentes de pentest. É um desafio enorme e a gente sempre, todo mundo entra nesse consenso. Os modelos, né? Tem empresas que colocam inúmeros fallbacks, ou seja, se o modelo não está legal, vai para o outro. Se não, e vai descendo. Até chegar em modelos locais, mas a infra é muito robusta. Você tem um gasto de contexto enorme. E às vezes você tem ali um resultado de uma que você precisa validar com outra, e às vezes uma tá mais alucina mais do que a outra. E aí no final do dia, todo mundo percebe que o modelo autônomo está sendo um problema porque a gente ainda precisa resolver muitos problemas que a IA tem. E eu faço até provocação para quem é engenheiro de software. Se você desenvolve software e usa ali ou seja, o cloud ou qualquer outro IA, o Codex ou qualquer outro IA para desenvolver, você sabe que em algum momento a IA ela começa a alucinar. Às vezes você pede para ela mudar a cor de um botão, ela não muda. Sei lá, ela reescreve o site inteiro, mas ela não faz o que você solicitou. Então, isso é um problema que imagine no pentest. Você está fazendo um teste, está seguindo uma linha, um raciocínio, e do nada ela para. Porque ela pega, compila o contexto e volta a partir de um contexto anterior, daquela compilação daquela conversa. Então, aquela conversa compilada e resumida não tem todos os detalhes sobre os ataques e tudo que ela acabou explorando. Então, isso está sendo um grande problema. Além das IAs, né? Ah, a gente resolveu X desafios, hack the box, não sei o que lá. Existe um fine tuning, um RAG ali fortíssimo para alimentar essas IAs com o quê? Conteúdos gerados por humanos. O seu write-up, o seu checklist ali do GitHub, tudo isso para alimentar, trabalhar, dar contextos e tentar resolver a partir de direcionamentos que ele vai tendo a partir de conteúdos existentes. Então, eu tenho uma IA aqui que é 100% eficiente. Ok, às vezes você pode ir no mercado e escolher o modelo que mais te atende, mas às vezes aquele modelo lá que você olha no mercado internacional, ele não vai atender a sua necessidade aqui no Brasil. Se você é gestor, CISO, gerente de tecnologia, vamos nem falar só de segurança, você sabe que aqui no Brasil você tem necessidades específicas. Necessidades que às vezes vêm ali através do Bacen, através de uma autoridade de um cliente, às vezes, que ele solicita alguma coisa específica, e é algo que é adaptado para o mercado brasileiro. Então, é imaginar que você tem inúmeros modelos internacionais ali construídos, mas qual modelo vai testar a sua principal dor, né? Será que esse modelo ele está pronto para se adaptar para esse cenário? Por isso que em alguns momentos, fazendo esses estudos, a gente nota que nós aqui da HackerSec está indo para o caminho certo, porque a gente não faz algo de forma precoce. Ah, tá todo mundo criando um agente de IA, então a gente vai fazer a mesma coisa, pegar a mesma base, a mesma arquitetura que todo mundo tem ali, que já tem artigos que você encontra por aí ensinando a construir, mas a gente fala o que que é necessário para cada mercado e o que que a gente vai entregar aqui de diferencial para o Brasil. Então, a gente sempre olha com cautela porque a gente sabe construir um agente de IA não é fácil. E eu analisei inúmeras empresas, eu tenho contato com vários amigos mesmos, assim, eles construindo a sua solução e a gente nota que no final do dia e isso é um consenso geral. Se chega uma empresa hoje fazendo aquele ruído, aquele barulho, nossa, temos agora a IA definitiva que vai fazer todos os seus testes. Tem empresa aí que tem um valuation bilionário. Cadê a IA, né?
Porque não é fácil construir. Se Exato. fosse fácil construir, estava todo mundo construindo. As empresas que faturam 200 bilhões por ano estavam construindo esses agentes de IA, porque tem uma equipe gigantesca para isso. Mas não é tão simples. Existem muitas coisas que precisam ser analisadas antes disso. E existem muitas dores que às vezes precisa ser tratado antes de tomar uma decisão. Então, uma empresa que é focada em cibersegurança ofensiva igual nós, a gente tá trazendo aqui esses insights, mas também mostrando esse olhar que se chegar alguém e falar, olha, temos a solução milagrosa, desconfie. Por quê? A gente sempre está olhando para esses problemas e a gente é sincero com os nossos clientes. A gente poderia vir aqui e falar, nossa, temos a melhor solução de IA, vem com a gente que você vai ter zero falso positivo, ela vai te entregar um pentest ali bem rápido e você já pode pegar esse relatório e mandar para todos os seus clientes. E não é bem assim. A gente está trazendo uma realidade, está querendo mostrar o como o mercado ainda está evoluindo, mas que a gente está à frente e a gente está olhando essas tendências. E a gente quer construir algo que seja consolidado para os nossos clientes e que seja algo que gere resultados. E não algo que gere lá falsos positivos, dores de cabeça, gente sendo demitida e, bom, você não gera segurança, você gera mais insegurança ainda para o mercado. E a gente quer gerar segurança, a gente quer trazer segurança para os nossos clientes e para o mercado em geral. Que nem perguntam pra gente, vocês usam inteligência artificial nos testes de vocês? A resposta sim, usamos inteligência artificial, mas é 20% ainda do teste. Muito pouco. Exato, porque a gente está em processo de inovação, de adaptação, e a gente quer entregar sempre algo confiável, que é o pilar principal da cibersegurança, é a confiança, não entregar falso positivo e entregar algo sólido, como a gente sempre entregou, né? Ao invés de sair aí chutando todas as bolas para ver onde acerta, não é bem assim que funciona o mercado de cibersegurança, e é o principal erro que as empresas cometem, né? Em busca de um relatório e não de resultado. Ah, eu quero só um relatório PDF e dane-se o resultado. Né? Então, não é isso que a gente entrega. Se você busca isso, nem precisa chamar a gente. Agora, se você busca um pentest de verdade, legal, entre em contato que você vai ter um pentest de verdade. Beleza? Agora é só um relatório, nem se deu trabalho de acessar o nosso site. Bom, vamos trazer agora a conversa um pouco mais para o contexto ali de negócio. Quando até você puxou ali um gancho, Josa, já estava quase me esquecendo, com a inteligência artificial agora, o ritmo de desenvolvimento, ele disparou. Hoje, o que você fazia em 3 meses, você faz em uma semana. Em uma semana. E a gente pode dizer isso, porque é isso que a gente está fazendo aqui. Então, você demorava 3 meses para lançar uma plataforma, uma atualização, você faz em uma semana, você faz tudo isso daí, se você tiver recurso financeiro para operar com inteligência artificial. E é isso que está acontecendo. Porém, eu já vejo que está chegando um ponto no mercado que isso está meio que se perdendo. Porque um outro fato é o seguinte, a tecnologia ela é carregada pela inovação, né? Porque senão não chama tecnologia, se não tiver inovação, né? É só algum produto mais no mercado. Então, para você ser inovador e ter tecnologia, a base é a inovação. Então, você tem que avançar rápido. A IA está ajudando as empresas a fazerem isso. Porém, pode chegar em um ponto que a equipe de desenvolvimento, os desenvolvedores, passam a confiar tanto na inteligência artificial que passam a não revisar mais código e só autorizar tudo. Autorizar literalmente tudo. Tem inteligência artificial chegando, que nem essa Cloudbot aí que o Jorge está comentando, que você, basicamente, ela só vai fazendo o trabalho sem você precisar ficar dando prompt, não é isso, Jorge? Você comentou? É isso, é a IA 24 horas, né? Você programa ela, querer ali uns crons, e aí, sei lá, por exemplo, eu quero que envie, colete durante uma semana indicadores e envie um relatório na sexta-feira às 4 horas para a diretoria. Ela faz. Nossa, isso daí é muito interessante. E vai surgir outros, né? Mas só que você vai olhar o Shodan lá, você já vê um monte de gente subindo essas instâncias de CloudBot Exato. e tá exposta, sem autenticação, sem nada. Aí, beleza, você tem o seu negócio ali dentro desse bot. E o que você acha que vai acontecer se eu comprometer aquela tecnologia? Eu vou ter todos os seus segredos. Porque ela também promete o quê? É uma IA que ela se lembra. Mas para ela acabar se lembrando, ela tem que armazenar isso. Exato. E aí você tem armazenado ali todos os seus segredos. Então,
E isso é muito interessante, porque a gente fala de inovação, atualizações rápidas, a gente fala de vibe coding, sobe as plataformas, e acha que está tudo seguro. Mas você olha o GitHub também cheio de secrets hard-coded ali, de vários projetos de vibe code, né? E as pessoas subindo, aplicações, serviços, novas plataformas, e porque a gente está nessa corrida de AI, todo mundo quer ter aquele produto para chegar ali num investidor, ganhar aquela grana, porque está construindo algo novo. Mas, né, a gente tem que olhar também para o lado de segurança em cima disso, né? Sabe o que eu acho, Guas e André? Eu acho que o mercado, como um todo, todos os setores, nunca esteve tão vulnerável como está hoje. E vai Sim, ficar mais. Ao ponto de que o cybercrime não vai dar conta de invadir tudo. exatamente. Vai faltar criminoso para Exato. tanta aplicação Até o final vulnerável. do ano isso vai acontecer, eu tenho certeza absoluta. Absoluta. E aí o pessoal vai continuar se apoiando só em cibersegurança defensiva? Esse é o principal erro. O futuro é o seguinte, pessoal. Se você. A cibersegurança defensiva, ela já é tipo 20 anos já no mercado aí, todo mundo investe em SOC, Firewall, sei lá o que for, né? Da área defensiva, mas agora a ofensiva ela passou a ser obrigação. Se você está operando em um ritmo de inovação e lançamento tão intensivo que você lança atualização diariamente, semanalmente, qual que é o sentido de você fazer um pentest pontual nos dias de hoje? Um pentest a cada semestre, um pentest por ano, ou um pentest quando o meu cliente ou possível cliente solicitar. Chegou uma empresa esses dias para nós que o cara estava puto porque o cliente estava pedindo um relatório de pentest para ele e ele achou que ele não tinha obrigação de provar que a plataforma dele era segura. Ou seja, ele queria vender uma plataforma para uma das maiores empresas de petróleo do mundo sem provar que ela é segura. E ainda ficou bravo com a gente porque teve que comprar um pentest para provar que a plataforma. Em que mundo que esse cara vive? Em que mundo que essa empresa vive? E eu acho, até que só antes, né, interrompendo aqui, a gente vai ter um caos na área defensiva, porque é tanta atualização surgindo que, bom, você gera um indicador de alerta para vamos pegar uma API. Você mapeia os endpoints, gera ali os alertas para cada endpoint, aí do nada vem um novo update uma semana depois e muda todo uma API V1 vai para V2. Quebra toda a Aí regra. quebra toda a regra, todas as regras. Aí você fala, meu, e agora? Como é que eu monitoro aquela API? Aí, bom, é descontinuado o endpoint, sobe uns 10 endpoints a mais, porque a aplicação está escalando de uma forma tão. E todo mundo sabe, o pessoal de cibersegurança no Brasil sabe que cibersegurança ela só entra depois de quando a plataforma já está pronta, já está lançada. Quando lançou, aí fala aí, galera de segurança, agora vocês já podem estar aí mexendo com Quando não entra, segurança. só depois da invasão, né? Ou quando não entra só depois da É. invasão. Às vezes já vi situações que um produto ter sido lançado e a segurança não sabia que o produto tinha sido lançado, ou que uma empresa foi adquirida, só foi descobrir em noticiários, Sim. né, que o time ali, os executivos anunciaram a compra da empresa. Sim. Então, a gente vai ter uma grande crise, e aí às vezes a gente pega muito no pé da galera de defesa, mas também a gente entende o lado de vocês, porque não tem como acompanhar, principalmente na Exato. era da IA, com muita coisa atualizando. E aí, como que faz, né? E o Exato. André foi muito cirúrgico em falar sobre esses pontos. O fato é o seguinte: a tendência agora é o pentest contínuo. Só que aí não adianta você ir lá contratar pentest contínuo de uma empresa que promete pentest contínuo automatizado. Que a gente já falou no começo que isso não é pentest. Aí não adianta você ir lá pegar sua empresa que você já tem SOC ou já contrata a Firewall e ir lá e comprar pentest dessa empresa. Porque essa empresa, se ela está te vendendo SOC e Firewall, ela é especialista em defesa, não é em ataque. Então você tem que contratar uma empresa especialista naquilo, na área ofensiva. Pô, eu preciso de pentest contínuo? Beleza, pentest pontual não faz mais sentido? Não faz. Não faz. Legal, então eu vou contratar pentest contínuo de uma empresa especializada nisso. É isso que a gente faz aqui. Eu queria trazer um ponto em relação a essa falta de maturidade das empresas no olhar da integração da IA nos seus ambientes de desenvolvimento. Até pegando o gancho das atualizações que o Andrew trouxe.
Porque quando a gente fala de atualização, não estou falando só as atualizações que você faz no que você desenvolve, mas você não consome tecnologias que sejam da AWS, do Google, da Microsoft, sejam empresas de CRM. Então você acaba consumindo a tecnologia de algum fornecedor. Eu citei os grandes, mas tem os menores também. Até fornecedores que você consome integrações através de APIs. E eles também, agora, com a integração de inteligência artificial, vão gerar tipo o dobro, o triplo ou até mais a quantidade de atualizações do que faziam anteriormente. Então, esse ponto das atualizações não é só uma questão da gente olhar para o que, não, mas a gente integrou a inteligência artificial aqui. Antes eu fazia uma atualização cada 3 meses, agora eu estou fazendo uma por mês. Mas e os seus fornecedores de tecnologia? Quando a gente fala dos fornecedores grandes, ainda beleza, existe uma preocupação com a cadeia ali de fornecimento. Mas os seus fornecedores que de repente estão no mesmo nível que você tecnológico, que não passam pelas mesmas legislações internacionais. Então, esse daí é o ponto de inflexão desse momento. Ou você dá liberdade para a IA desenvolver todo o seu back-end, e aí vamos dizer que você tinha X linhas de código e agora você tem 1000 vezes mais. E aí dá um erro lá, você vai abrir as pastas do seu back-end, você fala, meu Deus. E agora, onde que eu procuro aqui esse erro? Aí você manda o seu modelo, pesquisa para mim onde está o erro. Aí o modelo roda lá no seu código todo e o modelo fala assim, não, está tudo correto. Só que aí não é 1, 2 desenvolvedores. De repente a empresa tem 30, 50. Então, eu estou trazendo esse ponto justamente para mostrar que hoje você não consegue, na verdade nunca foi assim, mas você não consegue garantir a segurança da sua cadeia de desenvolvimento 100% sozinho. Nada, tanto no contexto pessoal como empresarial, você precisa de parceiros. E no contexto profissional, parceiros especializados que vão te ajudar. Então não adianta, como já foi falado aqui, pô, só estou fazendo uma atualização por mês, então eu vou fazer um pentest por mês, uma ação ofensiva por mês. Beleza, mas e os plugins que você atualizou na sua aplicação, que é do seu fornecedor? Então não precisa ser revisado essas atualizações, pode passar algo batido. Então você precisa de um fornecedor contínuo que olhe o que muitas vezes você não vai conseguir ver e você pode ter certeza que o cybercrime vai enxergar essas brechas. Você me fez pensar, André, no último HackerCast, não no Hacker Talks, o HackerCast, eu falei assim, a pergunta de agora não é se eu vou ser invadido ou quando você vai ser invadido. A pergunta de agora é a seguinte, tipo, quem descobre uma vulnerabilidade primeiro no seu sistema, na sua empresa? É você ou o atacante? Se a resposta não for você, então pode ter certeza que você está errado para a cibersegurança moderna. Mas você trazendo esse ponto agora, tem uma outra pergunta que vocês devem fazer. Agora, quando você vai contratar um software, vai contratar qualquer tipo de coisa que você vai implantar dentro da sua empresa e não é de sua responsabilidade, o código não é seu, a pergunta não é, você tem um relatório de pentest comprovando que você faz pentest? A pergunta não é mais essa. E essa pergunta estava sendo feita. Sabe qual é a pergunta que deve ser feita que o André fez pensar agora? Você faz pentest continuamente a cada atualização? Me prove que você faz. Quem é que faz isso para você? E verificar quem é que faz. A empresa que faz fornece esse serviço, essa plataforma, né, de pentest contínuo. Que não adianta também você, vou fechar pentest com a padaria aqui da esquina, né? Porque hoje todo mundo faz pentest. Você vai no posto de gasolina ali na padaria, me vê um pentest. Você tem? Tem, um pentest contínuo aqui para você. R$ 2.000 por mês está feito. Aí não adianta. Você vai comprar um software de um fornecedor que faz pentest com o Zé da esquina, entendeu? Não vai adiantar nada também. Eu vou mandar pro Bacen um reporte automatizado de R$ 1.000. Eu tenho certeza que acontece. E tem um ponto bastante interessante, aí eu vou falar para os colegas de privacidade aqui agora,
Que antes a gente, para ter um fornecedor, né, a gente passava por todo um processo de análise de critério de privacidade, como esses dados eram processados. Hoje, na era da IA, a IA ela tem que aprender com alguma coisa. Eu tenho um produto. O meu produto é um produto que é um SaaS, algum produto que eu faço alguma integração. E para o meu produto melhorar, o que eu preciso? Preciso é de contexto, de informação. Antes você fazia estudos de negócio. Ah, aqui que o meu cliente precisa é que eu faça uma nova feature. Agora é a IA que está construindo a maioria dos produtos. E aí ela vai aprender com o seu negócio, mas ela não vai aprender somente para a empresa ali que está usando a IA. Ela vai aprender para todas as empresas ao redor do mundo que usam aquele mesmo modelo de IA. E como que fica? Aí é onde que eu quero chegar, as vulnerabilidades. Ela tem um código. Você colocou o seu código ali. O seu produto, que antes era um produto muito exclusivo, poucos pensavam assim, nossa, como que eu consumo um produto que aquela empresa ali construiu? Hoje, É, muitos conseguem ali com um prompt construir algo parecido. Ó, me gere algo parecido com empresa X. Então, por quê? Ah, eu coloco IA, faço ela aprender o meu negócio, entender o meu código, mas ela também vai entender suas vulnerabilidades. E ela vai e aí você vai ter ali essas informações sendo imputadas, a IA aprendendo, e o atacante vai usar o quê? Para auxiliar nas explorações. A mesma IA que você usa para desenvolver. exato. Qual que vai ser o resultado disso? Mais brechas surgindo, igual a gente comentou aqui, mas o atacante ele automatizando, porque hoje as vulnerabilidades não vão ser mais complexas. Eu não preciso mais fazer um delivery, construir um phishing, subir ali configurar um fishlet ali com o Involginx, falando de forma mais técnica, codar um malware para fazer evasão. Não, não preciso. Eu só preciso encontrar um ponto de abertura. E às vezes esse ponto de abertura está no supply chain. Esse ponto de abertura está num processo mal configurado, um fluxo que você confia que você pediu para IA configurar um endpoint. E aquele endpoint faz ali aquele fluxo, só que ela não olha os requisitos de segurança. E aí você tem fraudes ocorrendo, empresas sendo roubadas, milhões sendo roubados ali. Ainda mais a gente falando de mercados mais sensíveis aqui no Brasil, né, com as novas jurisdições, mercados de bet, e entre outras, que muitas aí estão sendo invadidas, sendo comprometidas. E muitas dessas plataformas que às vezes são construídas via IA ou são terceiros ali que não olham para a segurança. Então, a gente tem esse ponto, dados, informações ali segredos de negócio, né? Então você tinha antigamente espionagem industrial. Hoje o espião é a IA. A IA Exato. ela aprende, gera as informações ali e você consegue gerar um exploit com a própria IA para isso. Então a gente tem inúmeros desafios que vai surgindo dentro do mercado de cibersegurança que eu falo que a gente vai ter emprego por bastante tempo Exato. e conta com a HackerSec para ajudar a solucionar esses problemas, principalmente antecipar os riscos para que você não seja invadido, o seu modelo de IA não seja envenenado, suas aplicações continuem seguras e o seu código que você gerou ali com IA ser validado, testado de uma forma contínua, né? O hacking contínuo. Exato. Bom, pessoal, chegando a mais um final aí do Hacker Talks. Para você que não acompanha aí o Hacker Talks, tem outros episódios anteriores muito válidos, né? De como você definir um escopo para um pentest, como você prosseguir com a correção de vulnerabilidades. Agora esse novo episódio aí é bastante válido para vocês também. E também tem o HackerCast, que aí no formato podcast também, né? Já tem 2 episódios aí da temporada nova. Só acessar o nosso YouTube, nosso Spotify, que tem todo esse conteúdo aí rico de informação e de insights. Espero que vocês tenham curtido aí o conteúdo de hoje. Você que está buscando aí uma empresa de cibersegurança ofensiva de verdade, com mais de 10 anos de atuação aí no mercado, né? Que entrega resultados reais e não ilusão e não mentiras, é só você acessar hackersec.com. Se você busca de fato uma entrega de qualidade, um serviço de qualidade, uma plataforma de qualidade, é hackersec.com. Se você só busca um relatório em PDF, é só jogar lá no Google, lá, Pentest, lá que você vai encontrar um monte de empresa lá para te entregar um relatório em PDF em 5 mil, beleza? Por 5 mil reais. Bom, pessoal, então essa é a deixa aí de vocês também, pessoal. Bom, pessoal, obrigado por acompanhar mais uma vez aqui o canal do YouTube da HackerSec, acessar os nossos conteúdos. Não deixa de compartilhar
com seus amigos, no seu LinkedIn. É muito bom você também participar desse processo de conscientização que a gente faz, ajudando tanto as empresas, os profissionais da área de tecnologia e cibersegurança. E um último recado meu aqui, seja preventivo e não reativo. Não espere acontecer um incidente para agir. É isso. Não, não tem nem muito o que complementar. Então, conte com a HackerSec. A gente está aí para ajudar a sua empresa a ficar segura. E não confie em promessas, em almoço grátis e promessas vagas, né? Vai surgir um monte aí de gente oferecendo soluções, mas você sabe quem são os especialistas, então busque os especialistas. É isso que eu tenho de deixar como recado. Inclusive, o que mais tem na nossa área é o almoço grátis para te vender alguma solução meio Isso é suspeita. verdade. Exato, Às vezes é bom almoçar de graça. E assim, uma última dica é estudar, tá? Se você não cair em golpe aí de fornecedor de cibersegurança fake, estuda de fato o que você quer comprar, tá? Deixa o seu livro de recomendação, ô Joás. Boa. Então, eu deixo aqui como recomendação os meus livros, né, de introdução ao Red Team Operations, volume 1, volume 2, introdução à segurança ofensiva também, que ali você vai ter o conhecimento. Não adianta você falar de Red Team se você não sabe o que é o Red Team, o que é Pentest. Se você quer saber como que o Pentest funciona, lê esses livros. Aonde que tá os livros? Amazon, Editora Brasport, Editora Dialética. Vocês podem entrar nesses, algum desses 3 sites e você vai conseguir encontrar Se os digitar livros seu lá. nome lá, acha fácil? Acha fácil. E Beleza. vai sair mais um livro, É isso aí. Desenvolvimento de Malware. Então, vamos para cima. Isso é bom. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.